Este é o NFL Etc. número 16. Eu sou o Ticas e gravamos na terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Chegamos mais uma vez com os membros deste podcast rindo à toa. Mais uma semana com vitórias de Ravens, Dolphins e Giants e também uma semana com muita história legal pra gente contar. E como ele não tá tão acostumado assim com vitórias nos últimos tempos, vou chamar primeiro meu amigo Vitorino. Fala, Vitorino. A fraca chama da chance nos playoffs continua acesa nesse seu coraçãozinho? Conta pra gente. Fala, meus amigos do NFL Etc. Apesar do bando de incrédulos que insistem em duvidar do meu Giants, estamos aí a apenas uma vitória da liderança da divisão. O Super Bowl vem? Não sei. Os playoffs vêm? Com certeza. Esse otimismo do Vitorino é comovente. Já você, meu amigo Wallace, cada vez mais animado com seus golfinhos. Agora sim a gente pode dizer que o Tua estreou de fato. Ainda dá pra correr atrás dos Bills, né? No Playoff Picture hoje já tá no sétimo seed ali. Mas o interessante seria se desbancasse os Bills aí na AFC Leste. Ainda dá? Eu tô acostumado com vitória, então não sei se não estão muito acostumados aí na última semana, andaram perdendo muito aí. Vencer é assim mesmo, dá uma empolgada. Mas com o Tua jogando o que jogou contra o seu grande rival, que vai ter uma longa rivalidade aí pela frente na NFL, a gente vai para os playoffs com certeza e os Bills podem esperar. Demorou 2 semanas só o dilema se deveriam sentar o Fitzpatrick, ninguém nem lembra mais que o Fitzpatrick jogou lá esse ano, né? Sacanagem com o Barbudão. Mas enfim, o nosso formato você já sabe, o Headlines começa os trabalhos com as notícias da semana e os destaques da rodada. Depois os outros resultados no nosso roletão da rodada e as tretas, polêmicas e confusões no Treta na TL e também no TD ou Fumble. Bom, assunto da semana, é claro que o NFL etc. não ia conseguir passar a margem, porque a liga teve muita interferência, influência e o assunto tomou a pauta da liga também, foram as eleições americanas. A NFL, desde cedo, veio com uma campanha institucional incentivando o voto, NFL Votes. Então, os times cederam estádios e outras instalações para serem feitas de zonas eleitorais no dia da votação. Fizeram campanhas institucionais com declarações de jogadores, participações em comerciais, incentivando o voto. Inclusive, numa dessas, o Mahomes declarou que esta seria, né, a primeira vez que ele votaria. Rede social não precisa nem falar, dos jogadores principalmente, mas institucionalmente a liga veio com esse incentivo ao voto. A gente volta às nossas discussões do começo do podcast. A gente pode encarar como realmente uma mudança de paradigma de quem comanda a liga e as franquias, ou eles seguem naquele medo de dano de imagem que possa ocasionar perdas econômicas lá na frente. Como que vocês enxergaram a NFL em relação à eleição americana? São dois aspectos, né? Esse aspecto econômico, como o Magal gosta muito de frisar, é sempre certeiro se a NFL reconhece que ela vai ter prejuízo com esse posicionamento dela ou algum, ela muda e ela não tem pudor nenhum, porque depois ela faz até o barulhinho, caixinha que conta. Mas eu acho que rolou uma pressão muito grande por conta dos próprios jogadores, e a NFL reconheceu que pela primeira vez ela podia estar ameaçada de uma greve geral por não motivo de salário, sem motivos econômicos diretamente ligados à franquias. Estava ameaçada por uma revolta geral social e que envolve muito os jogadores. Eles mesmos fizeram pressão para jogadores que se manifestaram de forma diversa naquela confusão do Drew Brees, a gente viu isso muito bem. Então, eu acho que vai um pouco das duas coisas. E agora, essa junção da NFL pedindo para votar com os times cedendo instalações foi perfeita para o fã de NFL, né? Ele não importa se ele é democrata ou republicano, se ele nunca foi no estádio, nunca foi numa instalação do time e queria conhecer, o dia da eleição era o melhor dia, porque ia estar muita gente, ele ia ficar várias horas nessas instalações e ia poder dar uma caminhada lá por dentro e conhecer quem não tem aí o poder aquisitivo, de repente, de pagar o ingresso ou de acompanhar o seu time de perto. Acho que foi realmente acertado o posicionamento, mas é um misto disso, de medo de uma greve social e de perdas econômicas também. A gente já vê que esse ano, principalmente, a Liga foi forçada a tomar posições que em outros anos ela não tomaria, né?
Então, assim, a Liga, sempre que ela podia, ela procurava se abster, né? Fosse a situação que fosse. A gente já tinha várias ocasiões onde a Liga poderia ter se posicionado em relação à violência, em relação à desigualdade racial, em relação à desigualdade econômica, até mesmo lá no caso do Kaepernick, né? Que ela optou por marginalizar ele, mas ela poderia ter abraçado a causa. Eu confesso que, assim, ainda me dá um certo ranço quando eu vejo as ações da NFL agora para falar de igualdade racial, porque eles se posicionam de uma forma como se eles sempre tivessem se preocupado com isso e ignoram totalmente o que eles fizeram com o Kaepernick. Assim, eles tentam botar para debaixo do tapete, né? Eu acho que o mínimo que eles deveriam fazer era, assim, já que o Kaepernick não vai ter um contrato e um time para jogar, que ele fosse, então, o representante da NFL para questões raciais, né? Que ele aparecesse aí em eventos institucionais ou qualquer coisa assim. Eu acho que mandaria uma mensagem muito mais significativa em termos de que a Liga de verdade se preocupa com essas questões. No caso do voto, ainda bem que ela se posicionou, apesar que a gente sabe que sempre tem motivos escusos aí por trás, mas eu acho que esse ponto que o Wallace levantou foi central. Assim, para o americano médio, que não estava muito afim de votar, que não votava nos outros anos, vou poder votar lá no estádio, vou ficar lá um tempão, vou tirar foto, ficar por ali. Então eu vou, né? Mesmo que ele tenha votado, seja lá em quem que ele tenha votado. Né? Então eu achei que foi uma decisão acertada. Né? O fato da Liga ter se envolvido tanto surtiu um efeito que chegou ao ponto da gente ver iniciativas tipo a que o nosso amigo Arthur Crispim me lembrou essa semana. Jogadores do Pittsburgh Steelers doaram alimentação, doaram refeições para o pessoal que estava trabalhando voluntariamente na contagem dos votos em algumas zonas eleitorais lá em Pittsburgh. Então, assim, quando você vê essas manchetes e começa a ver esse tipo de ação, você já não sabe mais se é uma ação promovida institucionalmente pela Liga, institucionalmente pelo time, ou se é uma iniciativa própria dos jogadores. Então a Liga se posicionando, ela angaria esse tipo de opinião favorável para ela mesma. Às vezes foi uma coisa espontânea de um jogador, de certo grupo de jogadores, ou até mesmo de um time. E fica parecendo que todas as ações relativas ao incentivo ao voto foram vinculadas diretamente à determinação da Liga. Eu acho que nem sempre foi o caso, mas nesse ponto a gente não pode negar que deu muito certo, né, o envolvimento dela. De certa maneira né? De certa maneira porque a Liga se posiciona que o cara se sente na segurança de fazer uma iniciativa como essa. Se ele não vê o posicionamento do Goodell, se ele não vê o posicionamento da direção da Liga, dos donos de time, ele fica assim, pô, tudo bem, é aquilo. O cara tem que saber a voz que ele tem e o poder que ele tem como jogador da NFL. Mas quase nenhum tem, quase nenhum sabe, quase nenhum nem liga para isso. Eles querem ganhar a grana deles e praticar o esporte que eles amam e são os jogadores de elite. Não vou nem entrar em discussão se eles estão certos ou estão errados. Mas a partir do momento que ele tem esse sentimento nele e já está naquela beirinha de fazer alguma coisa ou não, e ele vê aí uma sinalização positiva da NFL e dos donos, aí ele fala, pô, beleza, eu posso agir do jeito que eu gostaria de fazer e eu vou lá e faço. E é o que você falou, capitaliza a NFL, capitaliza o Goodell e capitaliza a maioria dos donos de time. Um dos fatores mais preponderantes nessa eleição, um dos assuntos mais debatidos durante a campanha, foi justamente o avanço da pandemia, tudo que ela cerca. Os Estados Unidos, também os números avançando e, obviamente, se no público geral o número de resultados positivos avançando, crescendo a cada dia, obviamente na NFL ela não está imune e nos times, entre jogadores e funcionários e familiares, os números também em ascensão. Então, durante a semana, tivemos um ponto com 15 times afetados por algum membro ou jogador na Covid List, né? Não necessariamente com resultado positivo. Em alguns casos muito emblemáticos, Miami, por exemplo, foi para campo no domingo sem 5 técnicos na sideline. Então foram 5 membros da comissão técnica afastados, porque não todos positivos, né? Naquele protocolo da Covid List. A gente teve durante a semana o Matthew Stafford. A maldade é que o pessoal falou que ajudou o Miami nisso aí, tá? Bom, parece que deu certo, né? Depois a gente chega lá. A gente teve no decorrer da semana o Matthew Stafford incluído
na Covid list pelos Lions, mas saiu a tempo de jogar. A gente comentou aqui no caso dos Ravens, né? Foram 7 defensores ao todo. 1 positivo e 6 por conta de rastreio de contato. Mas conseguiram se reapresentar no centro de treinamento no sábado e jogaram no domingo. A gente teve o Baker Mayfield, também incluído na Covid list sem especificar se é dele ou de alguém próximo, mas os Browns estavam de bye. E hoje cedo saiu que o Big Ben e outros 3 jogadores foram incluídos na lista por conta da proximidade com o tight end Vance McDonald, que testou positivo. Então continua o protocolo em ação para não perder jogo, para não perder data no calendário. Isso está bem claro com tudo que foi feito até aqui. Só que ontem foi realizada uma reunião entre os donos que trouxe a informação que de fato estão considerando, no caso de não possibilidade de realização de algum jogo por conta de Covid, uma semana 18, né, encaixar os jogos que não puderem ser realizados em mais uma semana de temporada regular, e se mesmo assim, por conta de perdas e adiamentos, por conta de resultados positivos de Covid, não forem cumpridos as 16 rodadas para todos os times, aumentar mais 2 times no playoff, ser 8 de cada conferência ao invés de 7 previamente planejado. Tudo bem, chegamos na semana 9 com todos os jogos disputados até agora, mas essa reunião pode ser uma sinalização de que eles também estão considerando que eles não vão chegar ao final das 17 semanas com todos os jogos disputados. Vocês também pensaram assim? Eu acho que sim. Eu confesso que eu tenho ficado cada vez mais otimista, porque a gente já passou da metade da temporada regular. Por mais que a gente tenha tido um aumento aí de casos, mas a verdade é que cada semana a mais é uma semana a menos. E aí a gente vai chegando próximo de definir playoffs e os impactos, vamos dizer assim, vão ficando um pouco mais gerenciáveis. Eles não ficam tão gerenciáveis em termos de bye, como a gente já discutiu aqui, né? Não dá mais tanto para ficar mexendo no cronograma de jogos. Mas em termos de impactos para o campeonato, de uma maneira geral, isso já vai se diluindo, né? No entanto, eu confesso que do que eu poderia imaginar de possibilidade, até que não está tão grave. Porque, sinceramente, essa questão que a gente teve essa semana, se você me falasse assim, isso poderia ter acontecido na semana 4, poderia. Teria sido só uma questão de o quanto de merda que os jogadores iam fazer a ponto de gerar esse tipo de resultado. O ponto que a gente também tem que considerar é que os jogadores têm feito, na medida do possível, né, na mentalidade do jogador, esse controle, mas eles também vão sentindo o peso do campeonato avançando e vão ficando mais estressados, mais tensos. Então é natural também, assim como aconteceu com a população em geral, que na medida em que você vai tendo que repetir esses protocolos de isolamento por mais tempo, você vai ficando mais estressado, mais cansado e mais propenso a querer dar uma escapada, a perder a cabeça no momento, falar, não, que se lasque, eu vou lá no Burger King comer um negócio. O cara pega o carro, vai lá, vai sem máscara, tira a foto com a moça do caixa. Então, eu mantenho o meu otimismo assim. Vamos sentindo o barco, mas tá acabando. Já estamos indo para a semana 10, já estamos praticamente no meio de novembro, daqui a pouco já é dezembro aí, vamos que vamos. Esse meio do caminho do jogador, de repente, com relaxamento, não vale só para os jogadores, né? Vale também para os familiares, para os parentes próximos que convivem diariamente com eles. E, além dos números avançando, novembro, Thanksgiving, uma festa que tradicionalmente reúne muito pessoal lá. Dezembro, Natal. Então vamos ver como que eles vão chegar até esse final, né, Wallace? A Covid está crescendo nos Estados Unidos no meio oeste, que é o lugar mais tradicional, né? Onde as tradições, né, do Thanksgiving, né, seja as tradições protestantes, seja as tradições católicas, né, do Natal, elas são muito presentes. Então, o medo é que o pico dessa nova onda da pandemia nos Estados Unidos seja um pico no meio oeste, que é um lugar que concentra muita gente, e que seja justamente quando os playoffs estiverem na porta, estiverem faltando aí 1, 2 semanas para os playoffs, e aí começar a cancelar na semana 15, na semana 16, realmente vai ser complicado de fazer esse rearranjo. E aí, então, essa decisão da NFL de colocar 16 e não 14 times nos playoffs, se esses jogos tiverem que realmente ser cancelados por causa da Covid. Isso, na verdade, vem como uma compensação pelo fato
de que algum time com certeza vai se sentir injustiçado por não ter tido problema em relação a ter resultado positivo, mas o adversário teve e aí não pôde realizar o jogo. Então, aumentar essas 2 vagas vem como um cala-boca, né, no popular. Jets não vai chorar, mas o pessoal ali, o Arizona, o Green Bay, esse pessoal vai chorar. Vale mais até para quem tiver na meiuca ali, e sempre vai ter um. Se fechassem em 7 de cada conferência e tivessem jogos a menos, o 8º provavelmente seria o que ia mais reclamar. Se são 8, o 9º vai ser o que vai reclamar. Então, fizeram isso como uma compensação. Já chega naquela hora, né, Ticas? Que a partir do 9º você fala assim, meu querido, nem campanha positiva você fez. Então, assim, você já tem esse argumento para você usar ali nessa temporada, né, nessa temporada regular. Sim. Agora, realmente, alguém vai chorar. A posição da liga, eu acredito que seja, mesmo estendendo para uma 18ª semana, para conseguir cumprir os 256 jogos da temporada regular, tanto que a punição que a gente imaginou, que viriam para os Titans, quando eles tiveram a primeira mudança mais drástica de calendário, por conta do surto lá nos Titans, veio agora para os Raiders. Teve mais $500 mil de multa para o time, mais 150 mil para o John Gruden e a perda do pick de 6º round do próximo draft. Tudo aquilo que foi ameaçado antes para os Titans veio agora por conta da falta de disciplina do time em se comprometer e obedecer os protocolos e manter o coronavírus fora das suas instalações. O dono do time, o Mark Davis, disse que vai recorrer, que ele acha que é injusto, e o Gruden, desde o primeiro surto lá atrás, insiste que o time é vítima e não é culpado, mesmo com imagem dos jogadores participando de evento de caridade, todos sem máscara, em ambiente fechado e etc. E o Trent Brown, que foi o primeiro do surto de 3 ou 4 semanas atrás, que quando ele foi liberado para voltar, tomou uma injeção que jogou ar dentro da corrente sanguínea e foi hospitalizado. Agora ele voltou para a Covid List. E agora, quando você vai uma segunda vez para a Covid List, o tempo de afastamento não é só até os testes negativos do primeiro protocolo, não. Agora é mínimo de 1 mês afastado para ser reintegrado ao elenco. E esse limite de tempo é justamente para poder deixar mais segura ainda a sua bolha. Embora a bolha do Raiders esteja aproveitando que está em Las Vegas e jogando roleta russa, né? Está apostando contra, aliás, quem apostou contra o Covid, né, a Covid e o novo coronavírus, perdeu, sempre. Então, realmente é muito preocupante a situação do Las Vegas, e é mais preocupante ainda que os treinadores e o dono estejam encarando isso com esse discurso vitimista, falando que eles não têm responsabilidade nenhuma, mesmo tendo provas concretas de que são os seus jogadores e eles mesmos que não estão cumprindo e seguindo as orientações que todo mundo deve seguir. Eu vou te falar que eu fico indignado quando eu escuto um discurso desse, porque uma coisa é o Zé das Couves, o seu Joaquim, dono da padaria, que o cara não tem opção, ele tem que sair de casa para trabalhar, o trabalho dele obriga ele a se expor mais ao risco, porque ele tem que ter contato com outras pessoas, e o cara não tem outra opção. Ou ele se expõe ao risco, ou ele morre de fome, e em alguns casos morre ele de fome e morre mais todo mundo que depende dele também, funcionários, familiares, etc. Aí vem um técnico de um time que tem toda a estrutura, que tem equipe médica, que eles não têm nenhuma outra obrigação, por mais que seja importante, que o time participe de ações de caridade, entre em contato com a comunidade, pois isso é óbvio, você não tem nem o que discutir. Mas a situação agora ela é muito peculiar. Assim. Era a situação de falar assim, cara, a gente ajuda vocês com dinheiro, mas não dá para ir jogador. Assim. A gente pode fazer uma videochamada, põe um telão aí, aparece o Derek Carr, aparece quem vocês quiserem, mas não dá para a gente ir. Assim. Infelizmente não tem como. Porque não só é a questão de expor os jogadores ao risco e trazer para o time, mas até mesmo o burburinho que você cria, porque os jogadores do Raiders vão estar num evento. Todo mundo que é fã de Raiders e que pode, vai querer ir lá para poder ver um jogador de perto. Às vezes o cara não tem grana para poder assistir um jogo no estádio. Quando que ele vai ver o QB dele de perto? Não que o Derek Carr seja muito digno de visita. Mas quando que eu vou ver um John Gruden de perto? A chance do cara é aquela. Então, assim,
é ridículo, sinceramente, vir o John Gruden falar uma bobagem dessa. Eu sou uma vítima, tô aqui, fiz o que eu pude. Se não tivesse tido nenhum evento estranho de participar de evento de caridade, jogador furando quarentena, se não tivesse nada disso, ainda assim seria escroto falar um negócio desse. Mas teve isso, que claramente foi uma situação que trouxe Covid para o time, e o cara veio com essa conversa. Pelo amor de Deus, né, cara? Essa resposta do Gruden, mais uma vez, dá a entender que os tempos que a gente vive, na verdade, cada vez menos importam os fatos e o pessoal se importa mais com a narrativa. Então ele fica insistindo nessa narrativa aí para tentar minimizar a parcela de culpa dele, que, como gestor ali de vestiário, como o cara mais próximo, mentor dos jogadores, com certeza tá errado, né? Com certeza teve falhas. Mas também, nessa semana atribulada, tivemos campo e bola. Tivemos todos os jogos realizados. O jogo de maior expectativa, eu acho, da rodada, acho que eu posso dizer assim, um Sunday Night Football, um Brady versus Brees, não deu nem pro cheiro, nem poucos minutos, já tinha duas posses de vantagem pro Saints, 38-3, Drew Brees servindo um chocolate bem docinho pro Tom Brady. Esse mesmo Tampa Bay, que 3 semanas atrás deu um esculacho no Green Bay Packers, mas um esculacho daqueles que parecia que estava tudo tinindo, trincando, enquanto os Packers pareciam que tinham esquecido como que jogava voltando do bye. É variância de uma temporada típica, ou insistir com já começar com o Antonio Brown correndo muita rota e tentando atrair a atenção da defesa foi um erro? Como vocês enxergaram uma discrepância tão grande de atuação nesse Sunday Night? Olha, já começa que assim, se tem Antonio Brown no meio, tá errado. Não importa assim se... não, mas é porque o Antonio Brown tá no meio, tá errado. Porque ele é bandido, ele é encrenqueiro, ele tá no mesmo balaio lá de Kareem Hunt, Tyreek Hill. Eles tinham que estar resolvendo o problema deles com a justiça. Não tinha que estar jogando, não. Mas deixando isso aí de lado, o que aconteceu foi o seguinte. Os Bucks, na semana passada, não querendo falar mal do meu time, porque eu jamais faço isso, mas você tomar sufoco do jeito que eles tomaram do Giants é um péssimo sinal se você está querendo ir para playoff e disputar a Super Bowl. Assim, com todo respeito ao meu time. Mas tomar o sufoco que eles tomaram, e sendo muito sincero, por muito pouco eles não tinham perdido aquele jogo. Por muito pouco. O que a gente viu é que se você toma sufoco do Giants numa semana, na outra semana você vai pegar um Saints com o Michael Thomas de volta, cara, você vai passar um perrengue garantido. É garantido, você não precisa nem suspeitar. Agora, do jeito que foi, realmente foi uma coisa assim absurda. Eu não acho que foi nada especificamente com o Buccaneers. Acho que o Buccaneers fez o que o Buccaneers sempre faz. Tiveram alguns erros aqui e ali, ok, concordo. Mas eu acho que, na minha visão, a gente tem que botar mais o peso disso aí no Saints. Porque o Saints jogou pra caralho, a verdade é essa. A defesa jogou pra caralho, o ataque jogou pra caralho. O Drew Brees, apesar do meu ranço repentino não, né? Do meu ranço recente com ele, desde as bobagens que ele falou nessa temporada, ele jogou super bem. O Tyson Hill também, assim, estava naqueles dias de highlights, né? Então, eu acho que foi esse mix, assim, de o Saints jogou pra caralho e o Buccaneers veio dando uma rateada. E, sim, Antonio Brown é sempre um erro. É isso mesmo. Eu concordo com o que o Agal falou sobre o Antonio Brown, os problemas de justiça e tal, mas eu achei que foi o contrário. Foi que o Brady não usou o Antonio Brown com tanta volúpia, com tanta vontade. E o Antonio Brown fez uma recepção linda no segundo tempo, já entre dois defensores. É um cara que tem muito talento e se demorar muito o Tampa Bay a virar o Antonio Brown, fazer ele virar o wide receiver 1 e o Brady a conectar com ele, vai ter perdido realmente tempo nessa contratação. E o próprio Antonio Brown vai ficar chateado e com razão, porque ele está com um contrato de produtividade. Agora, realmente o Saints jogou demais, a defesa do Saints jogou demais, e no ataque o Breeze nem precisa fazer tanta coisa. Teve pulo de jardas igual 110 com barreiras do Taysom Hill,
E o Alvin Kamara você entrega um neném para ele que ele não perde de jeito nenhum. Ele sai quebrando teco, é um cara que está correndo demais. E quando você tem um jogo corrido tão forte, um cara que passa a bola com tanta tranquilidade, como o Brady está valendo, lembrar que a linha ofensiva, nesse caso, é outra destaque que a gente tem que dar. A gente nunca vê nas transmissões o destaque para as linhas ofensivas, mas aqui na NFL, etc., a gente reconhece sempre. Quando o Drew Brees tem tempo para passar e o Alvin Kamara tem rota para correr direto do backfield, é porque a OL está jogando demais. E foi isso, basicamente, que o Saints fez ao trucidar o Tampa Bay. Realmente, num jogo que a gente esperava muito, mas só um lado apareceu. Né? Tudo bem, a gente está num ano atípico. É um ano mais difícil de fazer prognóstico, que normalmente já não é muito fácil, então a variância sempre existe, esse ano ela existe mais. Mas você vai também com muitas armas ofensivas para receber bola. Então você tem o Antônio Brown de um lado, o Godwin do outro, o Evans pelo meio, e inverte, e vem tight end, mas aí você vê um game plan. Tudo bem que eles começaram atrás muito rápido, mas que bateu o recorde negativo de corridas e de jardas corridas da história da NFL, foram 5 corridas para 8 jardas. Acabou. Foi isso que o Bucs fez, porque já saiu de trás e começou a tentar lançar a bola. Aí realmente a chance de erro aumenta. Agora, e não dá para falar que eles não têm running back, né? Não, eles têm talento para correr também. Então, foi uma conjunção de fatores. Tem dia que o treino encaixa e dá nisso. Agora, foi acachapante. A gente não está acostumado a ver o Tom Brady passar por uma situação dessa. Mas daqui a pouco vai ter mais repercussão disso aí no outro bloco. Um outro jogo que a gente esperava bastante e que cumpriu a promessa, foi um jogo divertidíssimo de assistir, foi Cardinals e Dolphins. O confronto dos quarterbacks com o número 1, que há não sei quantos anos, eu adoro essas estatísticas, né? Não sei quantos anos não tinha um confronto com 2 quarterbacks vestindo a 1. Enxergamos o futuro da NFL? Kyler Murray versus Tua Tagovailoa? E tomara que seja uma rivalidade longeva aí com o Tua em Miami e o Murray onde ele quiser, porque no Cardinals eu não acho que ele fique, não, porque sofrer demais também machuca, né? E foi um jogo muito aberto, as duas defesas, as duas secundárias, vou falar do Miami porque é meu lugar de fala, digamos assim. A secundária do Miami não estava em campo. Ela não estava em campo. O Kyler Murray, ele não precisou de tantas corridas porque ele sempre achava um alvo sozinho. O Christian Kirk, ele bateu de toalha molhada em todos os corners e todos os safeties e todos que tentaram ajudar no passe. E aí o Murray ficou muito à vontade para poder passar, ameaçava sempre e ainda tinha saídas dele do pocket que são sempre perigosas. O Tua fez um jogo também muito consistente. É um cara que realmente estreou, como você disse na abertura do programa, o cara estreou hoje, estreou nesse final de semana na NFL de verdade, um cara que foi testado, teve colapso de pocket, teve sec, teve pressão, e ele reagiu muito bem a tudo que mandaram para cima dele. Mandaram pressão de secundária e ele conseguiu achar o running back rapidamente com a canhotinha dele ali no slot. Então, realmente, vai mostrando que tá ficando à vontade o Tua e eu gostaria de ver esse jogo mais vezes, porque são 2 quarterbacks muito dinâmicos e que trazem muito mais outros elementos para o jogo. Dá só um destaque aqui para a defesa de Miami, que, como eu venho sempre destacando, quando encaixa, leva a gente para a pós-temporada e quem sabe aí a gente sonha com o Super Bowl. Shaq Lawson e Kyle Van Noy jogando muito, os dois fazendo pressão sozinhos, não precisava da linha inteira do Cardinals para segurar os dois. Então, realmente, estamos num bom caminho. O Wallace está falando de Miami no Super Bowl, o maluco sou eu, né? Mas tudo bem. Eu também gostei muito desse jogo, achei um jogo fantástico, foi dinâmico, foi gostoso de assistir. Só queria fazer uma ressalva, porque o pessoal, sempre que acontece, como foi esse jogo, né? De o Kicker errar o chute no final. E aí, não fomos para o overtime porque o Kicker errou. Não, deixa de ser dodói. Você não foi para o overtime por causa de todos os trainouts que você sofreu, por causa de todos os drops que os seus wides fizeram, por causa de todas as vezes que a sua linha deixou o seu QB ser sacado. Foi por causa do conjunto inteiro. Aí não dá para você chegar lá no final, tá vendo? Se o Kicker tivesse acertado, a gente ia ir para o overtime. Não, o Kicker estava tentando salvar
o seu jogo. E ele, assim como qualquer outro jogador, tem hora que ele vai acertar e tem hora que ele vai errar. Então, eu vi muita gente criticando o kicker do Cardinals, mas assim, vamos botar a mão na consciência aí, né? Não é assim que funciona, não. Pô. O jogo foi apertado, eu achei justo o Dolphins ter ganhado, mas se o Cardinals tivesse ido para o overtime e disputado, e talvez até levado, não estaria ruim também, não. Eu queria ver mesmo, era juntar um megazord desses dois, colocar o ataque de Arizona com a defesa de Miami. Aí você podia falar que é contender para Super Bowl. Essa eu ia gostar de ver. Mais um jogo que destacamos no episódio anterior, que também foi um bom jogo, mas assim, não teve tanta troca de liderança, nem liderança ameaçada, foi o Bills amassando o Seahawks por 44-34, e aí o Seahawks mostrando mais uma vez com essa defesa, talvez não adiante o Russell Wilson em campanha para o MVP, né, Magal? Olha, eu como jogador de defesa, eu tenho viés para falar disso aí, isso eu admiro, mas realmente assim, não adianta você ter um bom ataque se a sua defesa não colabora. O que acontece é isso aí que a gente viu no jogo dos Bills com o Seahawks. Assim como você tem uma defesa forte e um ataque que não produz, como é o caso do Giants, por exemplo, leva o time a dificuldades, porque no segundo tempo a defesa está cansada e aí o time adversário leva uma vantagem, porque pode ter mais chances de pontuar, do mesmo jeito acontece quando você tem um ataque bom, uma defesa ruim. Você consegue no início do jogo até abrir uma distância em termos de pontos, só que no final do jogo, no segundo tempo, a sua defesa vai começar a entregar pontos e aí o resultado vai ser esse. Eu vou ser bem sincero, realmente fica muito difícil, por mais que eu confie no Pete Carroll, não gosto muito dele, tenho um pouco de ranço dele, mas ele é um excelente técnico. Renovou, inclusive. Pois é, por mais que eu confie nele em termos de ser capaz de fazer ajustes, eu acho que está faltando peça nessa defesa aí do Seahawks para conseguir levar o time mais para frente. E na medida em que a gente chegar em playoffs e, vamos dizer, quem sabe aí um Super Bowl, é nesse momento que você vai ter que ter uma defesa muito alinhada e muito afinada para a chance. O Bills, ele confia numa defesa que é realmente sólida e quando o Josh Allen aparece, né, é isso que dá. 44 pontos, o cara trucidou, foram 31 passes completados de 38 tentados, 415 jardas aéreas, né, 3 touchdowns e ainda meteu uma corrida louca lá, igual o Tim Tebow, baixando e dando pancada e tal. Esse modo Josh Allen sanguinário é o que pode levar o Bills à pós-temporada e vai ser difícil competir para o Miami, mas a gente viu que na semana retrasada ele não fez nada, não apareceu em campo. Então essa inconstância é que pode ameaçar o Bills, que não tem tantas armas assim para variar. Mas o Josh Allen ele tem a mão para poder levar esse time para a pós-temporada, e com a defesa sólida o Bills conta com realmente favoritismo na nossa turminha ali, mas com Tua Tagovailoa nós estamos em caos. A nota triste, mas ao mesmo tempo bacana desse jogo e da atuação do Josh Allen foi que ele tinha perdido a avó na sexta-feira da semana anterior. O Sean McDermott deu a opção dele não jogar, né, essa rodada, e ele preferiu estar em campo, teve uma atuação brilhante. E a Bills Mafia, a torcida famosa dos Bills, alucinada lá de Buffalo, fez uma campanha também e arrecadou doações para o hospital. Em pouco tempo arrecadou mais de $200 mil. Então, uma atuação inspirada e ele motivado em prestar uma homenagem e conseguiu realizar com sucesso com uma atuação que já entrou para as melhores da carreira dele. Bora pro roletão da rodada. A rodada começou na quinta-feira. O nosso Thursday Night Football foi Packers 34, 17 49ers. Olha, no futebol americano não tem juvenil, né? Mas se tivesse, é o caso do 49ers. Eu não vou nem dizer que jogou com o time C. Foi o time D e o garoto da água por pouco não entra para jogar também. Foi um jogo bacana para poder, principalmente o Davante Adams, ganhar confiança, né? Mas volto a dizer, Green Bay não pode confiar só nele. E teve problema da Covid também, que deixou o Jamal Williams de fora, deixou alguns
jogadores de fora, mas já parece estar tudo sanado no Green Bay. Sorte que a concorrência na NFC Norte não tá lá grandes coisas. Domingo teve Vikings 34-20 Lions. Aí nós estamos falando de Dalvin Cook, né, meu querido? O homem está endiabrado, o homem está, digamos, chegando no que precisava ser no início da temporada, né? A frase do Let Dalvin Cook é mais do que bem-vinda, e com o Kirk Cousins sem conseguir jogar muita coisa, mas fazendo o suficiente para poder gerenciar o relógio, e a OL, de novo, abrindo os caminhos para o Dalvin Cook correr, é a receita do sucesso para Minnesota. Mas acho que vale aí o comentário que a gente fez agora sobre os Packers. Se ficar também só na dependência do Dalvin Cook, tá arriscando muito acontecer alguma coisa aí, uma lesão, uma Covid, e perder o gás. Titans 24-17 Bears. Placar meio enganoso, né, Vitorino? Os Titans seguraram os Bears zerados por muito tempo e só no finalzinho que eles conseguiram pontuar. De placar enganoso eu entendo, porque o meu Giants sofre com isso direto. Mas realmente foi um joguinho pegado e, vou ser sincero, tô começando a desconfiar que tem time aí engrenando, hein? Texans 27-25 Jaguars, o confronto da AFC Sul. Bom, é um confronto que teve estreia do Jake Luton no Jaguars, equilibrou o jogo com o Texans, que o Texas parece que era um time para engrenar no início da temporada, também teve demissão de treinador, trocou tudo lá, o J.J. Watt chegou a ser o porta-voz do elenco nessa troca, e dizendo que realmente estava insustentável, e parece que as coisas engrenaram lá para Houston. O Jaguars, a gente não espera muita coisa, tem aquele folclore do Gardner Minshew, mas realmente não dá para esperar muito mais do que eles tentaram fazer e fizeram nesse último domingo. Vamos ver se lá nos Jaguars não vai acontecer igual ano passado, né? Sentaram o Foles pro Gardner Minshew, jogou 2, 3 muito bem, depois ladeira abaixo. Agora sentaram o Gardner Minshew, veio o Jake Luton. Vamos ver se rende mais um pouquinho. Ravens 24-10 Colts. Vê lá o que você vai falar, hein, Vitorino? Não, eu não vou falar do Ravens, não. Acho que o Ravens está no papel dele. Eu vou falar mais do Colts, que ficou uma galera aí na modinha com Philip Rivers vai, e o Colts é o time do vai que vai, não vai dessa temporada. Parece que vai, parece que não vai. Aí quando você acha que vai, ele não vai. E aí com o Ravens não foi. Para mim, zero surpresa. Quem não assistiu o jogo, depois coloca aí no YouTube. Só de curiosidade, Philip Rivers tentando dar um tackle no Chuck Clark, que retornou a interceptação para touchdown. Maravilhoso. Chiefs 33-31, Carolina Panthers. O Panthers, a gente falou do Dalvin Cook e falou do Devante Adams, o Panthers não tem saída não, ele é um time de um cara só, é o Christian McCaffrey, quando ele estava fora não tinha esperança nenhuma, voltou, engrossou o jogo para cima do Chiefs, que é o atual campeão, e por pouquíssimo mesmo o Panthers não consegue ali uma vitória, mas machucou de novo o Christian McCaffrey, ou seja, o Panthers está de novo no seu purgatório, porque sem ele não há esperança lá em Carolina. Falcons 34-27 Broncos. Finalmente o Falcons está dando uma melhoradinha, pode ter a ver com a demissão do Dan Quinn? Talvez sim, talvez não, a gente sabe que o vestiário sempre muda, e o vestiário mudando tem muito impacto no jogo, mas sinceramente eu fico feliz, porque apesar dos pesares eu gosto muito do Matt Ryan, e eu acho que ele merece ter umas temporadinhas boas aí. Raiders 31-26 Chargers. O Justin Herbert mais uma vez jogou muito bem, comandou a campanha final para TD, mas naquela hora chegaram a comemorar, mas naquela horinha não rolou, foi anulado na revisão. Então deu aquele gostinho de vitória do Justin Herbert, mas não conseguiu dar destaque do Raiders. Josh Jacobs literalmente carregou o time nas costas. Esse menino Justin Herbert vai longe. Steelers 24-19 Cowboys. Que coisa maravilhosa é ver o Cowboys se lascando, né? Eu acho que vale pelo menos o destaque aqui para esse menino, o Gilberto aí, esse QB novo. Rapaz, ele não é bom, não. Garrote, Gilberto do Garrote. O Gilberto do Garrote. Ele não é muito bom, não, mas ele é abusado. Eu acho que pode ser um pouco do clima que já tá no Cowboys, assim, de... já fudeu mesmo esse negócio. O Zeke, que é o Zeke, não tá fazendo porra nenhuma. Aqui o que eu fizer é lucro. E aí ele tentou umas jogadas bem malucas lá. Ousou.
abusou, e assim, sinceramente, gostei pela diversão, mas eu quero mais e quero sempre que o Cowboys se lasque. Realmente foi bem divertido e o Gilbert ele conseguiu alguns passes para o Amari Cooper bem interessantes, provou que qualquer coisa, menos o Andy Dalton e Ben DiNucci, é melhor do que o que está lá em Dallas. E eu destaco também o Steelers. Novamente, James Conner está correndo bem, o Big Ben tem 3 grandes alvos, com o Claypool, Deontay Johnson e o Juju Smith-Schuster, mas ele precisa cuidar melhor da bola. Na primeira campanha do jogo, o cara já foi interceptado e realmente o Big Ben, que agora está envolvido nessa confusão da Covid list aí, que a gente não sabe muito bem se é por conta de exame ou por conta de contato, mas é isso, o Big Ben precisa cuidar melhor da bola para ter chance de ser realmente um contender pelo título. Steelers nesse jogo e o Chiefs contra o Carolina comprovam que estão no topo da AFC, porque mesmo quando eles não jogam lá grandes coisas, eles conseguem segurar a vitória. Por isso que eles são tão perigosos. Patriots 30-27, New York Football Jets. Quem consegue tomar 27 pontos do Jets? Olha, o New England está numa draga que realmente dá gosto de ver e deve dar arrepio de estar no vestiário com o Bill Belichick, porque realmente 27 pontos do Jets é difícil. Para os Patriots, eu só digo uma coisa, nas palavras do sábio Felipão, vergonha, né? Eu tenho um amigo torcedor dos Patriots que meio que já desistiu, já no dia de jogo, você nem vê ele comentando nada, né, meu amigo Bira? Enquanto isso, tem o nosso maestro Diego que fica esperando lá aquele chute no estouro do cronômetro, 1h30 da manhã, no Monday Night contra um Jets, pra vir no grupo e falar assim, vale a pena esperar até o final, só acaba quando termina. Tem de tudo, nem todo mundo pulou do barco não, mas eu acho que é só questão de tempo. E pra terminar o nosso roletão, sim, mais uma vitória do New York Giants. Giants 23-20, Washington Football Team. Vai, Vitorino, vai. Sobre essa vitória do Giants, eu vou ser obrigado a trazer aqui mais uma pérola da música brasileira, nas vozes dos maravilhosos Edson e Hudson, uma música chamada Azul, que diz o seguinte: e esse amor é azul, como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, olha o Giants aí, azul como a lágrima, quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. Meu Giants venceu mais uma vez, estamos a uma vitória, uma mísera vitória, de chegar na cabeça dessa divisão. Portanto, o caminho para os playoffs é lindo, é uma highway pronta para ser desbravada por esse time que eu amo até o final. Eu fico até sem palavras para continuar depois da... Tem que inventar, a gente tem que ouvir, não depois tem desse comentário. Eu acho uma sacanagem, sabe por quê? Primeiro que tá concorrendo pro draft, né? Concorrendo por nada na temporada. Segundo, que quebraram a perna do Kyle Allen, feio, igual a do Dak Prescott, mais ou menos. Quebraram o tornozelo do menino lá. Quem que veio pra campo? Alex Smith, a história de superação que a gente já falou tantas vezes aqui. Perdão, toda vez que o Alex Smith for citado, eu tenho que gritar perdão. Deixa o cara conquistar a vitória, entendeu? Escrever pra história dele e, ao mesmo tempo, não perde posição no draft, porque o Giants tá correndo por posição boa no draft. Aí os caras vão e me seguram uma vitória dessa. Ah, não, pelo amor de Deus. Pô, cara, o Giants tá 2-7, mas o Eagles, que é o líder da conferência, ele tá 3-4. E o próximo jogo nosso é contra quem? Contra os Eagles. Se a gente ganhar esse jogo, a gente fica 3-7 e eles vão ficar 3-5, 3-5-1. Então, a gente ainda tem tempo aí, cara. Vocês não botam o Giants na conta do obituário ainda não, tá? Pelo menos o nosso amigo Marcelo Faria lembrou, ô Vitorino, que dessa vez o Daniel Jones parou a maior sequência de turnovers da história, com 20 e tantos jogos entregando ou via fumble ou via interceptação. Não que ele não tenha dado fumble, ele teve 2, mas aí o próprio Giants recuperou, tirou ele dessa sequência maldita aí. Eu chamo isso de o primeiro passo para ser o comeback player of the year. Depois dessa é só o treta na TL. Big Ben diz em entrevista após vitória sobre os Cowboys
Que se Dallas é o America's Team, os Steelers deveriam ser o World's Team. Pelo amor de Deus, Big Ben, que empolgação é essa? 2 joelhos machucados durante o jogo, suando sangue para ganhar dos Cowboys e me sai com essa empolgação aí? Me ajuda aí, né, meu amigo? Faltou oxigênio porque ele deu uma corrida lá para first down e aí ele realmente falou besteira desse jeito. Não falou besteira, não. Todo castigo para os Cowboys é pouco. Vem chamar negócio de é o America's Team. Meu amigo, se fosse America's Team, a América tá na merda. A América tá na merda. Só se for o América Mineiro, esse America's Team aí. A gente fica brincando, mas na empolgação da entrevista, quando ele foi perguntado, a gente sabe que o termo que veio lá da década de 70 faz referência não só ao time, né, a ser vitorioso, porque se fosse isso, ele não podia ser chamado mesmo não. Mas é a franquia mais valiosa do esporte mundial, ainda é. Em relação à audiência, quantidade de torcedor, tudo isso, eles têm números assim muito gigantescos, são números muito expressivos, e por isso é considerado o America's Team. Porque se dependesse de bola, meu amigo, tanto tempo aí nadando e morrendo na praia, já era para ter mudado essa alcunha aí há muito tempo. Realmente, e quem seria realmente o America's Team seria o Steelers, que é o maior vencedor da NFL. Se fosse por resultado, né? Treta lá em Tampa Bay. Fica assim, né? Ganha 2, ganha 3, engata, tudo bem, nossa, só sorrisos, tudo uma maravilha. Aí toma uma coça do Saints e lá vem o Bruce Arians. Não citou o Brady na entrevista, mas enumerou lances em que os recebedores estavam certos nas rotas e os passes foram errados. Então vamos citar aqui as frases, foram ditas assim em momentos diferentes da entrevista, mas o compilado basicamente foi o seguinte: a interceptação no passe para Antonio Brown foi um passe ruim. Concordamos, foi mesmo. Chris Godwin correu a rota certa e o Tom achou que ele iria correr para o fundo. Ou seja, quem que errou na jogada? Ele mesmo. Mike Evans estava aberto boa parte do jogo, mas não recebeu alvos. Quem que decide os alvos aí na hora de lançar o passe? Pois é. Nós deveríamos ter ido para o Antonio Brown ao invés do Gronk no passe incompleto na endzone. Realmente, na imagem é bem claro, o Gronk marcado e o Antonio Brown aberto. Então, quando era para ir no Brown, ele foi no Gronk. Quando era para ir no Gronk, ele foi no Brown. Quando era para ir no Mike Evans, foi no Godwin. Crítica velada do Bruce Arians ali na entrevista pós-jogo e depois dessa derrota acachapante. Será que agora é ladeira abaixo pro nosso querido Bucks? Olha, eu acho que primeiramente esse negócio de crítica velada, isso não é coisa de técnico que quer ser técnico, coisa de head coach. Se você é um head coach, ou você critica o seu jogador ou você não critica. Você ficar fazendo intriguinha à la Sônia Abrão de não vou dizer quem é, mas é uma grande apresentadora da Rede Globo. Isso aí não adianta nada. Eu acho assim, ou você critica, fala, para mim o Tom Brady errou, ponto. Só que, sinceramente, essas críticas aí do Bruce Arians, eu acho que ficou um pouco coisa assim de engenheiro de obra pronta. Porque ele também não vai comentar, em hipótese nenhuma, chamadas que ele tenha orientado e que o Brady fez diferente e conseguiu o avanço, conseguiu o first down, conseguiu o TD. Ele não vai chegar em entrevista nenhuma e dizer assim, aquele TD que salvou a gente, eu mandei o Brady correr com a bola, mas ele fez um áudio bom lá na hora, fez um passe e foi TD. Então, assim, eu já tenho um ranço com o Bruce Arians, não é de hoje. E a sensação que me deu com essas justificativas dele, ficou parecendo o torcedor do Fluminense, quando você fala de queda para Série C e de tapetão, que o cara, você fala um negócio e já fica todo oriçado. Não, é porque não é bem assim. Cara, aceita o que aconteceu, olha, aconteceu, foi isso aí mesmo, é uma pena, e bola pra frente. Errou o passe, não deveria ter sido no Gronk. Beleza, cara, aceita o que aconteceu e bola pra frente. E como eu falei mal do Fluminense aí, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu cunhado, Gabriel. Gabriel, nada contra você, tá, cara? Gosto muito de você, tá? Nosso maestro tem mau gosto duplo, além de torcer pros peitos, ele também é fluminense. Não, realmente o Bruce Arians não tem muita razão no que ele está dizendo, até porque é ele que coloca essas opções na frente do Tom Brady e quem tem que tomar a decisão realmente na hora é o Brady. Mas, digamos assim, que ele tem parte da responsabilidade dele que chama as jogadas e, como disse o Magal, ele não vai falar a hora que o Brady mudou e deu certo. Agora, ele falando isso, ele está elencando os alvos que ele tem de opção e de dar opção para o Tom Brady. Dá para perceber nos jogos
do Tampa Bay que o Bruce Arians não sabe usar tight end. Não sabe mesmo. Não sabe nem na hora de bloquear, na hora de reforçar os bloqueios e nem na hora de passar. Ele foi forçado a passar para o Gronk porque ele perdeu, né, o tight end machucado, e depois o Brady não respondeu no jogo passado. Ou seja, o Gronk virou a única opção dele, e aí ele já não tem feito os bloqueios com os tight ends para dar um pouquinho mais de tempo para o Tom Brady. Então, parte desse desastre desse jogo cai na conta do Bruce Arians também. Eu concordo com vocês, concordo com o Vitorino quando ele fala que se for para criticar tem que ser direto, não vai ficar querendo fazer por entrelinhas, mas mesmo assim isso ainda é mais do que o Tom Brady está acostumado nos tempos dele de New England, porque Bill Belichick dando entrevista, vocês já viram como é, né? Ou é resposta mal dada, ou é resposta incompleta, ou é monossilábico. Depois de uma derrota dessa, ele não dá parâmetro nenhum. Então, nesse ponto, eu até acho o Bruce Arians coerente em apontar falhas, ao mesmo tempo que ele é incoerente de não puxar um pouco para ele, né? Fica parecendo que joga tudo nas costas do quarterback. Vamos ver como que vai se desenrolar essa relação daqui para frente. Quando o time tá ganhando, é fácil. Defensive end dos Falcons, Takk McKinley, é cortado após reclamar publicamente no Twitter por não ter sido trocado nas últimas 2 janelas de transferências. E termina o tweet com emoticons de palhaço. E ainda na editoria Atlanta Falcons, Todd Gurley, ao ser perguntado em entrevista ao Pro Football Talk qual a maior semelhança que ele vê entre Jared Goff e Matt Ryan, responde que é o fato dos dois serem ricos pra cacete. Essa eu gostei tanto dessa aí dele que eu até vou fingir que eu esqueci que ele fez o touchdown sem querer no jogo contra os Lions. Pois é. O Gurley tá certo, são 2 jogadores completamente diferentes. O Matt Ryan é um cara que você é super confiável nos passes longos e nas jogadas que dependem dele, Matt Ryan, mas que é um cara que não é muito dinâmico fora do pocket. O Jared Goff já parece ao contrário, quando ele tem que se mexer mais, quando ele tem essas jogadas, porque o ataque do Rams é mais caótico, ele parece se sair melhor, e quando ele tem tempo para lançar, ele geralmente lança muito por cima, ou então é interceptado. São 2 quarterbacks completamente diferentes. O Matt Ryan está em outra prateleira. Agora, o chilique do McKinley não tem razão de ser nenhum, né? Ele que quisesse ser trocado, pedia as contas. A porta da rua é serventia da casa. Se você não está satisfeito, pede para sair e tenta seu lugar em outro lugar. Já podia ir pro Jets, né? O Jets que tem essa cultura da galera reclamar até o time mandar embora. Olha, sinceramente, parabéns para quem tomou essa decisão. Porque, assim, a melhor coisa que você pode fazer, o jogador tá na redezinha social, eu tô chateado aqui no Twitter. Você tá chateado aqui? Tchau e benção, muito obrigado, vaza. E, sinceramente, não é nem o Aaron Donald reclamando, não. Um Von Miller reclamando, não. É um Takk McKinley que é quem na fila do pão. Então, assim, gostei dele ter sido cortado para deixar de ser trouxa. Sobre essa comparação entre o Jared Goff e o Matt Ryan, cara, eu acho meio injusto com o Matt Ryan, porque ficou muito marcada a questão do 28-3, né, lá no Super Bowl deles, mas o Jared Goff, quando foi para o Super Bowl também, teve um jogo, foi assim, horroroso. Foi horroroso, né? Só para a gente lembrar algumas estatísticas dele, ele completou 19 de 38, não fez nenhum touchdown e fez aquela interceptação esdrúxula, né? Para quem não se lembra, bota aí interceptação do Jared Goff no Super Bowl, que você vai ver coisa ridícula que é. E o Matt Ryan, apesar de ter perdido, ele fez 2 touchdowns nesse jogo e teve um passer rate muito bom, de 144 passer rate dele. Né? Eles perderam por outras questões. Então eu acho meio injusto dizer que é só questão da grana. Que eles têm grana, obviamente que eles têm. Né? Bora pro TD o Fumble. Jerry Jones afirma que é loucura pensar nos Cowboys draftando um QB no primeiro round do próximo draft. TD o Fumble. Fumble porque, sinceramente, eu sou psicólogo, então eu vou puxar aqui para minha parte técnica. O Jerry Jones é o que tecnicamente a gente chama de um maluco do caralho. Porque como é que o cara tá aí tentando balançar prato
Dinucci, com Andy Dalton com concussão, e tá falando que não pensa em draftar um QB no primeiro round, cara, ninguém, eu diria talvez com exceção dos Ravens ou do Kansas City Chiefs, que tá realmente sossegado em relação a QB. Mas você precisa de um QB? Não. QB tá lá embaixo na minha lista de prioridades. Nem entra na minha lista de prioridades. O outro maluco aí. O resto, todo mundo tem que, mas peraí, é um Trevor Lawrence, né? Nem que seja para eu botar no meu bolso aqui e preparar ele 2-3 anos, não é um cara de se jogar fora. Então, Jerry Jones, tecnicamente, maluco do caralho. Eu gostei da definição técnica de maluco do caralho, porque eu fui chamar de maluco logo depois também. Então, pelo menos a segunda parte eu não tenho, eu ainda tenho salvação. Agora, realmente, essa declaração do Jerry Jones é um fumble, porque a gente sabe que na hora que chegar a situação apertar no final da temporada, provavelmente eles vão dar um pé na bunda do deck e se estiverem muito alto na disputa e conseguirem draftar um Trevor Lawrence, ou até o segundo ou terceiro QB que estão vindo do college, eles realmente vão draftar, não vão ter dúvida, mesmo que seja até para poder, né, não dar um pé na bunda do Dak. Isso pode ocorrer também. Eles precisam de mais um QB, eles não têm nenhum nesse momento. Aquele carinha que está atrás da linha ofensiva do Dallas Cowboys é um cara que veio da AAF. Então, realmente é muito difícil que você veja um time que tem um QB que esse ano não joga mais e que o ano que vem precisa de QB, não draft um QB. Fumble, porque parece muito a tradição que temos por nossas bandas daqui, que é o técnico está prestigiado. Se ele tivesse certeza que o Dak é o quarterback franchise do Cowboys a longo prazo, ele não teria assinado só a franchise tag esse ano. Ele teria assinado o contrato de longo termo. Não ia ficar disputando 2 milhões a mais aqui, 4 milhões a mais ali. Se é o cara, beleza, assina e segue o jogo. Então, muito provavelmente a lesão foi muito feia, o cara está afastado, não assinou o contrato de longo prazo. Ele não está querendo queimar, ao mesmo tempo que valoriza, né, uma eventual troca ou qualquer negociação nesse sentido na hora de dispensar. Então, para mim, é fumble. Trevor Lawrence diz que não vai mais se pronunciar sobre se declarar para o draft esse ano ou jogar mais um ano em Clemson, enquanto os Jets continuam favoritos para a primeira escolha. Então, Jets favoritos para a primeira escolha. Nova York, aquela imprensa cabulosa, aquele mercado gigantesco, a imprensa em cima, todo mundo em cima do cara, você vai querer jogar nos Jets ou não vai? Diz ele que não vai responder mais sobre isso. Entendeu, Fumble? É TD, né? Obviamente é um TD, porque ele, Trevor Lawrence, ainda tem essa opção de jogar mais um ano no college e estudar as possibilidades, que ele vai ser o primeiro quarterback a ser draftado, ninguém tem dúvida. A gente viu o talento dele no college no ano passado, já poderia ter sido draftado, embora seja impossível por conta das regras do draft, ele como calouro ser draftado por um time da NFL, ele já tinha nível para jogar na NFL esse ano. Então esse outro ano que ele vai jogar, que ele pode jogar, pode servir como opção para ele, mas ele tem que pensar muito bem na segunda coisa que pode acontecer. Uma lesão nesse último ano, nesse mais de um ano que ele jogaria, pode fazer com que ele despenque e que não tenha um contrato tão grande quanto ele pode negociar com o Jets, que está dependendo de um quarterback há muito tempo. Então, no ponto de vista do Trevor Lawrence, é um TD de gerenciamento de carreira. Mas o pessoal do Jets vai ficar muito chateado com isso. E não só isso, né, Wallace? No ano que vem, ele corre um seríssimo risco de estar o Jets na primeira posição de novo. Não é que no ano que vem vai mudar muito as coisas, não. Assim, eu até entendo a posição dele. Exatamente. E talvez cair no Jets com um salary cap menor, um contratinho menor, ou talvez até numa situação de lesão. Eu entendo o lado do Trevor Lawrence, por mais que eu seja 100% a favor dessa regra do draft, que isso traz o equilíbrio, mas você imagina o que passa na cabeça do cara também, né? Imagina você chegar para o Hamilton, ele chegando na Fórmula 1, você fala assim, como você é um pilotaço, tu vai ter que correr lá na Williams, tá? Então você segura aquela lata velha que eles têm lá e dá seus pulos.
Então, eu entendo o lado dele, de verdade. E acho que é um TD ele falar isso, porque, sinceramente, eu prefiro que ele se posicione dessa forma do que ele ficar com conversinha de politicamente correto de não, qualquer time que eu jogar, eu vou estar muito feliz e satisfeito. Meu cu que vai estar, não vai estar mesmo. Chegar lá, bonezinho verde, camisetinha do Jets, Trevor Lawrence, a lágrima vai estar correndo no olhinho dele aqui. Pra mim é fumble. Eu entendo que isso possa ser gestão de carreira, que o cara tá pensando em médio e longo prazo, só que se ele ficar mais um ano jogando em Clemson, médio e longo prazo pode nem chegar. Cada snap que o cara tem dentro de campo é um risco que ele tem de ter uma lesão que pode comprometer não só a carreira, como o resto da vida do cara. Então, se for para jogar mais um ano, e ainda correndo risco, como o Vitorino falou, do ano que vem a primeira escolha ser o Jets de novo. Então, assim, corre risco de ir para o mesmo lugar, a gestão não ser eficiente e perder uns milhõezinhos, ou deixar jogar mais um ano no college, se machucar e perder a carreira, cair no draft, nem ser draftado. Então é fumble. Eu acho que tá elegível, vai conversar lá, vai tentar que o time se reforce nas outras posições e vai tentar fazer um bom trabalho. Por quê? Pro Jets melhorar não precisa muito não, gente. Qualquer coisa já vai ser melhor do que tá acontecendo lá. Se a cidade abraçar, ele vai ser ídolo no maior mercado mundial. E ele tem chance de fazer alguma coisa acontecer. Então, para mim, é fumble. Adrian Peterson declara que vai mostrar para o Washington Football Team o que eles perderam ao cortá-lo no início da temporada. O seu Detroit Lions enfrenta o Washington nesse domingo. TD ou fumble você anunciar que vai tentar promover a lei do ex antes de efetivamente promover a lei do ex? Fumble, porque eu, como bom jogador de sinuca de boteco na época da faculdade, sempre segui a máxima de que você não canta a caçapa, porque se você não fizer, você passa vergonha. É melhor fazer a bola entrar sem ficar cantando. Eu entendo a raiva do Adrian Peterson, de verdade. Deve ser muito frustrante você saber que pode dar um gás, saber que a culpa não é sua e o time te cortar como se você fosse o problema. Mas, sinceramente, é aquilo até que eu já falei no outro episódio. Vai lá, faz o seu trabalho bem feito, mete TD pra caramba, porque isso fala muito mais alto do que você ficar dando ataquezinho, chiliquinho agora pré-jogo, correndo o risco de se acontece alguma coisa e você não consegue dar o resultado, você vai passar feio. Até porque, como o Alas sempre diz, essa frasezinha do Adrian Peterson vai estar colada lá no vestiário para motivar a defesa. E isso eu falo uma coisa, isso eu falo por experiência minha dentro de campo. Se tem uma coisa que deixa a defesa animada, é jogador do ataque do outro time falando borracha. Para mim é fumble porque realmente se tem uma lei que é mais forte do que a lei do ex, é a lei do retorno, né? Se você realmente você faz, volta para você e se o Adrian Peterson está achando que vai se livrar rápido de uma declaração dessa, vai falar que foi só trash talk, foi só aquela coisa para promover o jogo, o pessoal do outro lado de lá não está nem um pouquinho afim disso. Na verdade, o Washington fez até um favor para o Adrian Peterson, né? Cortando ele foi para o Lions e acabou virando RB1 de um time que não tinha ninguém, quase. Então, eu acho que não cabe essa mágoa, não cabe essa picuinha. De novo, é um cara que é experiente, profissional ao extremo na NFL e agora deveria ter tratado essa questão com mais profissionalismo no caso. Então, para mim, a declaração é um fumble. Ele está em um lugar melhor do que estaria se estivesse em Washington e hoje em dia ele devia estar dando graças a Deus. Obrigado por me cortar, eu vim para o lugar para ser o principal jogador da minha posição. Na verdade, ele deu sorte, né? Porque tinha o Kerryon Johnson e o DeAndre Swift na frente. O DeAndre Swift já começou meio lesionado, tá começando a engrenar agora. E o Kerryon Johnson machucou e ele acabou assumindo a primeira posição. Mas para mim é TD. Eu sou sempre favorável ao trash talk. Quanto mais palavrinha tiver, mais pauta pra gente. Então, eu adoro quando eles conseguem fugir da orientação da assessoria de imprensa, igual o Todd Gurley, que a gente comentou no Treta na TL, respondeu que o que tem mais de parecido do Goff e do Matt Ryan é a conta bancária. Então eu gosto dessas falinhas e o melhor é que ajuda a ter mais pauta pro NFL, etc. Que hoje já chega ao fim, pedindo aí os destaques dos amigos, os jabás e os abraços. Sejam breves que o tempo já estourou, hein, Wallace? Exatamente, vou falar com vocês que o controle vai ficar maluco nesse próximo domingo, porque ao mesmo tempo de Dolphins e Chargers,
mais um confronto de dois quarterbacks que devem brigar aí durante muitos anos para dominar a NFL. Tem Cardinals e Bills, que promete ser um jogão. Os dois times estão jogando bastante e eu quero ver o Murray contra essa defesa bem forte do Bills e ver se o Josh Allen aparece no jogo ou não. E criticar, obviamente, mais uma pelada no Monday Night Football. Bears e Vikings, tudo bem, tem rivalidade, mas os dois times não estão jogando nada. A gente vai ver o Dalvin Cook contra o Hakeem Nicks. Bom, eu quero, obviamente, sugerir o jogo do Giants e do Eagles, que vai ser uma disputaça aí pelas primeiras posições da minha divisão. E mandar um abraço sempre caloroso para a minha torcida maravilhosa do New York Football Giants no Brasil. Estamos juntos, meus amigos. E no final dessa temporada, nós vamos estar rindo. Eu não preciso destacar o Ravens e Patriots, porque não vai ter graça. Menos de 3 touchdowns de frente eu nem comemoro. Não vai ter ninguém acordado até nessas horas, todo mundo some, né? Tá dormindo. Fica lá até o final e finge que tá dormindo. Mas aí reitero meu abraço ao Billy e ao Diego. Sigam-nos no Instagram, NFL, etc. Tudo junto. Pode procurar, os nossos perfis pessoais estão lá também. Venha conversar com a gente, compartilhe, dê o play. Um abraço e até a semana que vem.